Olá meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa da 5ª classe. Espero que estejam muito bem dispostos para a nossa aula. Os meninos imaginam o que vão aprender hoje? Na aula de hoje, nós vamos tratar do relato, das características do relato, da segurança rodoviária, do discurso direto e indireto e das características e normas. Agora vão prestar atenção à leitura de um texto. Vamos todos acompanhar atentamente. O Luciano chega a casa todo transpirado e nervoso. Os pais, inquietos, perguntam-lhe o motivo de tanto nervosismo. Luciano, ainda cansado, começa a relatar o que lhe aconteceu. Relato do Luciano. Hoje saí da escola mais cedo. A patrulha de segurança, que apoia os alunos a atravessar a rua em segurança, ainda não tinha chegado. Como estava com pressa para assistir a um filme na televisão, resolvi atravessar a estrada a correr. Pensei que, como corro muito depressa, nenhum carro me podia tocar. Não olhei para o semáforo. Não olhei para os dois lados da estrada, a verificar se vinham carros e também não me preocupei com o ruído dos carros. Quando estava já no meio da estrada, quase fui atropelado por 2 carros. A minha sorte é que os condutores estavam atentos e os carros tinham bons travões. Que susto! Meninos, acabamos de ler o relato do Luciano. Vocês compreenderam o texto? Vamos lá ver se os meninos compreenderam. Vamos responder a algumas perguntas. O Luciano quis sair da escola mais cedo. Por quê? Por que o Luciano quis sair da escola mais cedo? Quem responde, meninos? Porque queria chegar cedo a casa para assistir a um filme. Muito bem, essa é a pergunta correta. Como é que o Luciano chegou a casa? Vamos responder, meninos? O Luciano chegou a casa nervoso e cansado. Por que razão o Luciano estava nervoso? Porque ia sendo atropelado. Já viram? Precisamos de ter muito cuidado ao atravessar a rua. Qual a lição que podemos retirar deste relato? A lição é que devemos ter muita atenção ao atravessar a rua. Então, o que é que nós devemos fazer ao atravessar a rua, meninos? Vamos lá repetir. Para além da atenção, olhar para os dois lados e não atravessar a rua a correr. Ouviram, meninos, como devem atravessar a rua? Muito bem, parece que vocês compreenderam. Agora, o que é um relato? O relato é uma narração oral ou escrita, organizada e com pormenores de acontecimentos vividos ou de atividades profissionais. É um texto narrado na primeira pessoa, é um texto contado na primeira pessoa. Quando nós produzimos um relato, que elementos devemos ter em conta nessa mesma produção? Precisamos de saber quem, não é? Que é o sujeito. Quem é que vai relatar, quem é que vai praticar a ação? O que é o objeto, o que vai acontecer? Onde será o lugar onde vão decorrer os acontecimentos? Quando é o momento, o tempo em que decorrem os acontecimentos? Como vai ser a forma como esses acontecimentos irão decorrer? Agora vamos lá exercitar para ver se realmente os meninos compreenderam. Com base no relato do Luciano, nós vamos responder as perguntas que aqui temos. Identifica os elementos principais do relato. Quem? Então, o Luciano. Onde? Que vai ser o lugar. A saída da escola. Quando? Um dia de aulas. Como? Como é que decorreu tudo isso? Ao atravessar a rua sem cuidado. Já viram? Os elementos que este relato está muito bem produzido, vocês viram, meninos? Porque respondeu aquelas perguntas todas que são exigidas numa estrutura de construção de um relato.
Muito bem, meninos, vamos continuar. Vamos falar da segurança rodoviária. Fiquem muito atentos, porque isto é necessário. Vocês vão à escola, atravessam a estrada, nem sempre estão acompanhados. Por essa razão, prestem atenção aos cuidados que devem ter, que devem observar ao atravessarem uma estrada. O Luciano atravessou a estrada sem observar as normas de segurança para evitar acidentes. Como devemos atravessar a rua? O único lugar seguro para atravessar uma rua é a esquina ou a passadeira. Lembra-te, parar no passeio. Olhar para os dois lados. Escutar o ruído dos carros. É muito importante escutar o ruído dos carros. Espera que não venha nenhum carro para desceres do passeio. Respeita o semáforo se houver. Atravessa com um adulto até teres autorização para atravessar sozinho. O que devo fazer se o meu cão correr para o meio da rua? Não corras atrás dele. Indica os teus pais para onde ele foi. O que devo fazer se a minha bola saltar para o meio da rua? Não corras atrás dela. Deixa a bola ir embora e pede ajuda a um adulto. Deves obedecer estes conselhos para a tua segurança. Por que devemos usar cintos de segurança? Os cintos de segurança mantêm o nosso corpo no devido lugar. Se houver um embate ou o carro parar de repente e não estiveres bem seguro, o teu corpo cai para a frente e podes até ser projetado para fora do carro. Agora, meninos, vamos tratar de aspectos gramaticais. Vamos à descoberta da língua. O conteúdo a ser tratado nesta aula é discurso direto e indireto. Então, no discurso direto, o narrador reproduz direta e fielmente as palavras pronunciadas pelas personagens. Por exemplo, faça o favor de se sentar. Mande-o entrar. Então, é a reprodução direta da fala de uma personagem. No discurso indireto, o narrador transmite o conteúdo das intervenções ou reflexões das personagens, incluindo-as no seu próprio discurso, sem a preocupação de as resumir fielmente. O discurso indireto é sempre iniciado por um verbo introdutor. Dizer, pedir, exclamar, ordenar, afirmar, inquirir e outros verbos introdutores. Por exemplo, ele pediu-lhe que fizesse o favor de se sentar. Então, é a personagem que transmite a fala de uma outra pessoa. Ele ordenou que o mandasse entrar. Também estamos a transmitir a fala de alguém. E como viram, temos aqui os verbos introdutores. Na primeira frase, o verbo introdutor é o verbo pedir e na segunda frase, o verbo introdutor é ordenar. Continuando, nós temos aqui um pequeno resumo das transformações que se podem operar na passagem do discurso direto para o indireto. Há normas a obedecer, normas a serem seguidas. No discurso direto, usamos a primeira ou a segunda pessoa. Ao transformarmos a frase para o discurso indireto, vamos usar a terceira pessoa. No discurso direto, usamos o travessão antes da frase, antes de iniciarmos a frase, e no discurso indireto não colocamos o travessão, porque estamos a transmitir a fala de alguém, não é a fala direta. E os tempos verbais? No discurso direto, usamos o presente do indicativo. Ao transformarmos uma frase que se encontra no presente do indicativo, os verbos, ao passarmos a fazermos a transformação para o discurso indireto, passam para o pretérito imperfeito do modo indicativo também. Numa frase que esteja no discurso direto,
e os verbos da mesma frase se encontram no pretérito perfeito do modo indicativo, ao transformar para o discurso indireto, vamos empregar o pretérito mais que perfeito. Se a frase que se encontra no discurso direto estiver no futuro do modo indicativo, ao fazermos a transformação, a passagem para o discurso indireto, usamos os verbos no condicional. Se a frase do discurso direto estiver no imperativo, ao transformarmos para o discurso indireto, usamos o pretérito imperfeito. Estão a acompanhar, meninos? Quando escrevemos as frases no discurso direto, usamos pronomes pessoais na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Também podemos usar a segunda pessoa do singular ou a segunda pessoa do plural. Na transformação para o discurso indireto, usamos sempre a terceira pessoa. Ele ou eles, ela ou elas. Compreenderam, meninos? Agora vamos resolver um pequeno exercício que consiste na transformação de frases que se encontram no discurso direto para o discurso indireto. Vamos ver se os meninos compreenderam. A atividade consiste no seguinte: coloca no discurso indireto os seguintes períodos do texto. Pensei que, como corro muito depressa, nenhum carro me podia tocar. Vamos transformar esta frase que está no discurso direto para o indireto. Como é que fica, meninos? Ele contou que pensara que, como corria muito depressa, nenhum carro lhe poderia tocar. Viram as transformações que fizemos? Aqui, o verbo está na primeira pessoa do singular. Na transformação, o pronome passou para a terceira pessoa. Porque ali era eu pensei, aqui ele contou. Viram? Ele contou que pensara que, como corria muito depressa, nenhum carro lhe poderia tocar. Continuando. Não olhei para o semáforo. Não olhei para os dois lados da estrada. Esta frase encontra-se no discurso direto. Vamos transformá-la para o discurso indireto. Como é que ela fica, meninos? Não olhara para o semáforo, não olhara para os dois lados da estrada. Que transformações foram operadas? Na primeira frase, temos olhei. Este verbo encontra-se no pretérito perfeito. No discurso indireto, o verbo passou para o pretérito mais que perfeito. Compreenderam, meninos? Vamos rapidamente recapitular o que nós aprendemos hoje. De que é que nós falamos hoje? Hoje nós falamos do relato, das características do relato, da segurança rodoviária e, por último, do discurso direto e indireto, características e normas. Meninos, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido muitas coisas novas. Continuem a estudar, consultem o vosso livro de língua portuguesa da 5ª classe sempre que necessário. Meninos, foi um prazer imenso estar convosco. Espero por vós na próxima aula.